Pessoal, bom dia. Estou aqui mais uma vez na minha segunda live. Tudo é muito novo, período experimental aqui para a gente poder socializar com a população de Barra do Corda os conhecimentos que possuímos e contribuirmos nesse momento de pandemia. Meu nome é Jair Lopes, sou o professor Jair Lopes, sou formado pela Universidade Estadual do Piauí e hoje vou falar um pouco como a biologia explica o vírus Covid-19, esta doença Covid-19, que é uma doença causada pelo vírus coronavírus. De início, gostaria de situar todos nós em relação do que é um vírus. O vírus é um ser que só é visto ao microscópio eletrônico, ele é de dimensões muito pequenas, não é um ser formado por célula, ele é acelular, não possui célula. Todos os seres vivos possuem células, mas a única exceção é o vírus. O vírus não possui célula. E aqui a gente vai falar um pouco também sobre essa relação vida e morte quando se refere a um vírus. Uma das características mais marcantes do vírus, além de não possuir célula, é o fato de ele ser considerado ser vivo somente se estiver no interior de uma célula viva. Por isso, uma característica comum a todos os vírus é de eles serem parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles têm que estar dentro de uma célula para poder se reproduzir, para poder parasitar, para poder ser considerado ser vivo. Então, além de não possuir célula, todo e qualquer vírus, ele só é considerado ser vivo se estiver no interior de uma célula viva. Daí, uma característica importantíssima de ser chamado de parasita intracelular obrigatório. E o fato de ele ser considerado ser vivo. Por que muitos biólogos, a maioria dos biólogos, consideram o vírus um ser vivo? Porque uma das características mais importantes para garantir a continuidade de uma espécie é a reprodução. E todos os vírus se reproduzem, embora dentro de uma célula hospedeira. Então essa é a razão de justificar que os vírus são considerados seres vivos. Muito embora, se eles estiverem fora de uma célula, eles são considerados seres inertes, seres não vivos. Então, daí a importância de ele estar dentro de uma célula para poder se reproduzir, para ele poder ser considerado um ser vivo. Muitos dos vírus, eles demoram muito pouco fora de uma célula, no ambiente. Eles se ionizam. O termo mais apropriado é dizer que eles se desintegram. O calor, a temperatura, a salinidade, as condições ambientais desfavoráveis, eles se desmancham. E aí sim a gente sente a necessidade de falar da estrutura básica de um vírus. Todo e qualquer vírus, ele precisa de duas partes fundamentais. De um miolo, de um centro, e de um envoltório. Esse miolo é o material genético. E aqui vamos focar no coronavírus. O material genético do coronavírus é um vírus RNA, de cadeia simples, de cadeia positiva. E esse material genético, esse RNA de cadeia simples, ele é envolvido por uma capa de proteínas. Para a gente, nós sabemos que temos muitas pessoas assistindo aqui que não são estudantes. Para ficar melhor entendido, vamos imaginar o vírus com um abacate. A semente do abacate seria o miolo, o material genético. E toda a polpa, toda aquela parte que envolve o caroço, nós vamos chamar de envoltório, de capa de proteínas. Então, todo e qualquer vírus, basicamente, tem essa estrutura, um miolo e um envoltório. Esse miolo é o material genético, que é DNA ou RNA, e uma capa de proteínas. Aqui, focando que o nosso interesse é o coronavírus, o miolo é um material genético chamado de RNA de cadeia positiva. E o envoltório, o capsídeo, é uma capa de proteínas. Uma vantagem que o coronavírus tem em relação aos outros vírus
é que ele, sendo de cadeia positiva, quando ele entra na célula, ele já está apto a tanto parasitar a célula, quanto também se reproduzir. Porque esse material genético se comporta tanto como material genético, como material capaz de fabricar proteínas para formar o envoltório de novos vírus e para formar também mais cópias de material genético. Então, é importante a gente lembrar disso para falar dos vírus. Os vírus, a gente, desde o nosso nascimento até a morte, nós vamos ter vírus no nosso corpo. E esses vírus, eles são importantes por quê? Porque eles têm um material genético, têm uma capa de proteínas e eles possuem as chamadas proteínas ligantes. Essas proteínas ligantes é que vão facilitar a entrada desse vírus nas células dos seus hospedeiros. E os vírus, eles são muito específicos. Geralmente, os vírus que parasitam plantas, parasitam só plantas. Os vírus que parasitam animais, parasitam só animais. Os vírus que parasitam mamíferos, parasitam só mamíferos. Ocorre que os vírus, eles têm um material genético pequeno, poucos genes. Para você ter uma noção, nós, seres humanos, nós temos cerca de 20 mil genes. Uma bactéria tem 4 mil genes. E o vírus maior, um dos maiores vírus, que é o vírus da rubéola, tem cerca de 200 genes. E aqui, trazendo aqui para o vírus do coronavírus, é um vírus que tem somente 15 genes. É um vírus pequeno, bem maior do que o vírus do sarampo, que tem menos de 10 genes. Então, somente com esses 15 genes, a gente percebe o quanto esse vírus ele é capaz de trazer problemas de saúde para nós, seres humanos. E no caso do coronavírus, ele tem uma preferência pelo sistema respiratório. Ele ataca o sistema respiratório, né? Então, é uma situação mais preocupante para nós. Nós temos muitos outros vírus que também atacam o sistema respiratório. Mas, continuando ainda sobre essa estrutura do vírus, o coronavírus, além dessa estrutura básica, além de ter um miolo formado de RNA, além de ter uma capa de proteínas, esse coronavírus ele possui um envoltório mais externo ainda, uma membrana que envolve, que é uma membrana lipoproteica. Essa membrana nada mais é do que quando o vírus vai sair da célula, que ele se reproduziu, ele vai sair da célula, ele sai da célula e pega um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira, no caso das células do sistema respiratório aqui, pega um pedaço dessa membrana plasmática e se veste, se envolve. E adere à face externa dessa membrana plasmática proteínas que são chamadas de proteínas ligantes. Essas proteínas ligantes, elas funcionam como uma chave. Por quê? Porque quando esses vírus forem entrar em novas células, né, eles precisam entrar numa nova célula, mas só entrarão em células que tenham a fechadura. Então, os vírus eles entram na célula no modelo chamado de chave-fechadura. Para um vírus que tem uma chave, é preciso entrar só em determinados tipos de célula que tem uma fechadura. As células do sistema respiratório dispõem dessa fechadura específica para o coronavírus entrar. Então, se o vírus ficar só nos espaços entre uma célula e outra, circulando entre uma célula e outra, o vírus ficar no nosso sistema circulatório e não conseguir entrar na célula, a gente não adoece. Então, é um dos desafios aí da medicina, da ciência, criar mecanismos para que nossas células do sistema respiratório não sejam invadidas por esse vírus. Para isso, é preciso anular essa chave que o vírus tem, essas proteínas ligantes que o vírus tem, para se encaixar na membrana plasmática das células do sistema respiratório. E é um desafio que a ciência tem. Muitos dos medicamentos que estão disponíveis hoje no mercado estão em fase experimental para ver o êxito do tratamento do coronavírus, é baseado em experimentos de outros vírus. Por quê? Porque esses medicamentos chamados de antivirais, eles agem da seguinte forma:
eles agem impedindo a reprodução do vírus, que a gente chama de replicação viral, ou agem impedindo a fabricação das proteínas do vírus. Então, se as proteínas dos vírus não forem fabricadas, se os vírus não forem reproduzidos, o organismo só vai ficar com aquela carga viral que adquiriu, né, no momento da infecção, do contágio. Daí a importância de a gente ter um conjunto de cuidados de higiene, de lavar bem as mãos, de usar as máscaras, né? Por quê? Porque é importante, mesmo que a gente se infecte, a gente seja infectado com a carga viral baixa, porque o organismo também vai ganhar tempo para se defender do vírus. Mas aqui voltando, então a gente vai focar nos medicamentos antivirais. Os medicamentos antivirais vão impedir a multiplicação do vírus ou vão impedir que as proteínas do vírus não sejam fabricadas, porque o vírus, no processo de maturação, vai ocorrer o que se chama de montagem. Cada material genético precisa ser envolto por uma capa de proteínas. Se os medicamentos não deixarem que o vírus multiplique seu material genético, no caso aqui o RNA, e se os medicamentos não deixarem que sejam fabricadas proteínas virais, o vírus não vai conseguir se montar e formar um novo vírus, que a gente chama de vírion. Tá? Então é importante a ciência evoluir nisso, né? Nós sabemos que os medicamentos que estão disponíveis aí, baseados em doenças virais que já existem na nossa sociedade e que têm que se mostrado eficazes, né? Medicamentos antivirais que foram usados em outras doenças têm demonstrado impedir que esses vírus se reproduzam, se montem, né? Fabriquem novos vírus. Então é importante, hoje há uma grande esperança de medicamento, o anticoagulante que foi observado, a heparina, que ele se encaixa, né, no vírus e impede que o vírus penetre na célula. Isso é uma sinalização positiva de um medicamento que já existe no mercado, né, um anticoagulante, que é importante para combater esse vírus. Mas, resumindo aqui a estrutura do vírus, o vírus coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é formado de um miolo, que é o RNA viral de cadeia positiva, uma capa de proteínas, chamada de capsídeo, e externamente a isso ainda tem uma membrana plasmática, né? Uma membrana lipoproteica que envolve esse vírus. E o vírus quando ele penetra na célula, né, que a gente vai falar agora, como esse vírus penetra na célula. Então é importante, o vírus quando chega à célula, ele vai ter uma proteína ligante, que se encaixa à célula do sistema respiratório, se for a célula das narinas, da garganta, do pulmão, aí o que vai acontecer? Esse vírus tem uma estrutura, uma proteína ligante, que se encaixa num receptor viral do sistema respiratório, e aí, por um processo de englobamento, que a gente chama de endocitose, a membrana plasmática da própria célula a ser infectada abraça esse vírus e puxa ele todinho para dentro da célula. Dentro da célula, as próprias enzimas da célula infectada vão digerir essa membrana, vão digerir a capa de proteínas e liberar o material genético do vírus. Com isso, o vírus corre, né, migra, o ácido nucleico viral, o RNA de cadeia positiva, vai lá para o núcleo da célula infectada, entra num cromossomo e lá ele vai começar o processo de reprodução de novas cópias do vírus. Vai haver uma enzima que vai inativar o cromossomo humano e vai usar essas enzimas da própria célula, toda a maquinaria, toda a bioquímica da célula para fabricar novos vírus. O que vai acontecer? O próprio vírus vai pegar enzimas e vai ter uma enzima chamada de protease, que ele mesmo fabrica, e o que ele vai fazer? Ele vai cortar os cromossomos humanos em pedaços
e pegar o material genético do cromossomo humano, reordenar para fabricar novas moléculas de RNA viral, né? Então, essas enzimas proteases, elas cortam o cromossomo humano, esse pedaço, e retiram as chamadas bases nitrogenadas necessárias à fabricação dos novos RNAs virais, né? Então, a célula hospedeira infectada dá seus ribossomos para fabricar novas proteínas, fornece a matéria-prima do próprio cromossomo humano para fabricar novas moléculas de RNA viral, né? E aí isso vai sendo fabricado, né? Os novos vírus vão sendo fabricados, e à medida que eles vão sendo fabricados, né, eles fabricam também as chamadas proteínas ligantes, e aí apregam na membrana plasmática da célula hospedeira, vão apregando na face, e depois eles encostam nessa membrana plasmática, se envolvem, e a superfície dessas proteínas ligantes ficam expostas para o ambiente, né, para que esse vírus, esse novo vírus, que a gente chama de vírion, ele possa atacar novas células. E isso vai sendo um processo em cadeia. Então é importante como entender um pouco desse vírus. Então falar do vírus é falar dele dentro da célula se reproduzindo. Se ele ficasse fora da célula, não causaria nenhum mal. O problema é ele entrar na célula. O problema é ele entrar no cromossomo humano. O problema é ele inutilizar o cromossomo humano, cortar esse cromossomo humano para fabricar cópias de vírus filhos, usando o próprio cromossomo humano, o próprio material genético humano. Então ele vai produzindo novas cópias de vírus para que aumente a sua população, né, a sua carga viral e cause as enfermidades que nós conhecemos. Então, é isso sobre a estrutura do vírus. Aí a gente vai falar um pouquinho também, além da estrutura do vírus, a gente vai falar sobre o nosso sistema imunológico. Como é a relação do nosso sistema imunológico com o vírus? Imune quer dizer defesa. Então nós temos as defesas. O nosso corpo está preparado, de todos os seres vivos, para se defender de agentes invasores. E aqui o nosso maior inimigo, o gigante invisível, nós estamos lidando em tempos de pandemia com um gigante invisível que está rendendo as nações, está colocando todas as nações de joelho. Nós estamos reféns, a humanidade está refém desse gigante invisível, que esse gigante invisível, ele vai atacar um sistema muito importante do nosso corpo, que é o sistema respiratório, o sistema que permite as trocas gasosas entre o corpo humano e o meio ambiente. É por meio do sistema respiratório que nós inalamos o gás oxigênio, vital para todas as nossas células, e eliminamos o gás carbônico. E esse vírus resolve atacar exatamente esse sistema tão importante para o nosso organismo. Então, o sistema imunológico, né, ele é importante para combater os agentes invasores. Nós temos barreiras de defesa. A barreira mais importante, né, de imediato, é a nossa própria pele. Então, tudo que entra ou sai do nosso corpo tem que atravessar a pele. Então, existe uma barreira protetora com muitas camadas de células, né, que impedem a entrada de muitos micro-organismos. Senão, a gente só viveria doente. Mas existem pontos na nossa pele que essa pele é formada por uma única camada de células. Uma epiderme muito fina, muito delicada, que são as mucosas. Aqui, para essa doença que estamos vivendo, temos 3 mucosas que nos colocam em perigo. A mucosa dos olhos, daí a importância principalmente para os profissionais da saúde, estarem com o seu equipamento de proteção individual, como os óculos, aquele capacete, ainda para dar esse maior reforço, porque o capacete vai proteger ao mesmo tempo os olhos, as narinas e a boca, né, onde tem 3 mucosas super finas, né, que essas mucosas o vírus penetra com facilidade. Muito embora tenha uma linha de defesa, uma enzima que está na própria mucosa chamada lisozima, que na maioria dos casos destrói ou parasita o micro-organismo ali. No caso do coronavírus, essa lisozima não está dando conta, né, de resolver isso,
E o vírus tem uma facilidade de penetrar pela mucosa dos olhos, pela mucosa das narinas e pela mucosa da boca. Daí a importância, né? Nós temos uma cultura de levar a mão para os olhos, para a boca, para o nariz, e até um ato é automático, né? É bastante automático. E aí a gente precisa ter esse cuidado com esses hábitos que nós já estão intrínsecos, internos em nós, tá? Então, voltando aqui a focar sobre outra forma de nosso corpo se defender, que é o sistema imunológico. Esse sistema imunológico, ele é formado por uma rede de vasos sanguíneos, de gânglios linfáticos, chamados de linfonodos, pela medula óssea vermelha, onde fabricam essas células. Então, vou focar basicamente nos glóbulos brancos do sangue. Esses glóbulos brancos do sangue são os nossos soldados. Eles estão vigilantes 24 horas, buscando, investigando, fiscalizando se o nosso corpo entrou algum ser vivo que possa nos causar doença. Nós chamamos esses glóbulos brancos, cientificamente, de leucócitos. Esses leucócitos, eles fazem a defesa do nosso organismo. Tem a linha de defesa imunitária chamada de anticorpos, que é a linha humoral, que é a produção de anticorpos, e a linha de defesa celular, que a gente vai falar também cada uma dessas linhas de defesa. Mas, primeiramente, vamos comparar o sistema imunológico com as Forças Armadas brasileiras, né? Com o Exército Brasileiro, aqui em Barra do Corda, com as polícias de Barra do Corda. Né? As polícias de Barra do Corda, elas estão nas ruas, vigilantes, fiscalizando, observando, para ver se tem alguma pessoa que está cometendo assassinato, que está roubando, que está estuprando, praticando atos de pedofilia. E a função da polícia, principalmente, é prevenir, evitar que o ato aconteça. Né? Então, nós temos as polícias militares, as polícias civis que fazem esse trabalho para nos resguardar, cuidar da nossa segurança. No nosso corpo humano, o nosso quartel, o nosso sistema de segurança é o sistema imunológico, formado por esses glóbulos brancos, que são células, né? São as maiores células do sangue, né? Os leucócitos. E esses leucócitos em um indivíduo adulto existem de 5 a 10 mil. Mas quando ocorrem as infecções, esse número duplica ou triplica, dependendo da infecção. E aí eu só vou falar dos 5 grupos de leucócitos, porque existe uma série de divisões, mas como nós estamos abertos para falar para a população de um modo geral, nós vamos falar dos glóbulos brancos, que eles são chamados de neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Esses 3 glóbulos brancos, eles têm importância muito grande, principalmente na questão fagocitária. Os neutrófilos, eles existem de 40% a 75% da quantidade de glóbulos brancos, e eles fagocitam. E o que é esse fagocitar? Entra um vírus, uma bactéria, um protozoário, uma partícula de fumo. O que esse neutrófilo faz? Ele abarca esse agente, engole, a gente chama de fagocitose, e lá digere esse micro-organismo, destrói totalmente. Então, eles são muito importantes na atividade fagocitária, de produzir essa ação de, vamos dizer bem popularmente, comer o coronavírus. Então, esses neutrófilos, eles vão fazer essa atividade de comer o coronavírus. Tá? Eles têm esse papel. Outro, o caso dos eosinófilos, eles estão relacionados, eles existem numa quantidade de 2 a 4% do total dos glóbulos brancos. E esses eosinófilos, eles vão ser muito importantes no combate a vermes, no combate aos vermes. E eles vão produzir substâncias tóxicas que vão agir na parede, na superfície do verme, procurando fazer a destruição do verme, digerir a superfície do verme, né? Os eosinófilos. E aí nós vamos ter os basófilos. Esses basófilos,
eles são importantes, fazem uma fagocitose, mas é uma fagocitose limitada. Mas eles têm uma relação muito importante, porque eles produzem duas substâncias chamadas de histamina e de heparina. E essas duas substâncias elas vão ser importantes, por quê? A substância heparina, ela é um anticoagulante. Ela vai deixar o sangue, vamos dizer assim, mais fluido, mais fino, mais solúvel, mais diluído. E a histamina, ela tem um efeito vasodilatador. Ela vai dilatar o vaso. Então, no caso do coronavírus, quando o vírus entra no organismo, ele alerta muito bem o sistema imunológico. E esses glóbulos brancos, eles começam a produzir uma quantidade grande de histamina, que são vasodilatadores. Os vasos, os capilares sanguíneos do sistema respiratório, e aqui colocamos nosso foco nos pulmões, causam a vasodilatação dos capilares. Capilares são os vasos mais finos, vêm de cabelo, são os vasos mais fininhos que existem do sistema circulatório. Então, esses capilares, eles se dilatam, as paredes ficam bem finas, permeáveis, bem permeáveis. E aí, o que acontece? Essa parte líquida do sangue, o sangue está mais liquefeito, mais diluído, facilita a passagem da parte líquida do sangue, que a gente chama de plasma, para o tecido pulmonar. E facilita também a passagem dos glóbulos brancos, né? Por um fenômeno chamado de diapedese. Alguns glóbulos brancos, né? Como o caso que a gente vai ver logo a pouco, os chamados macrófagos. Eles têm um movimento ameboide, fica parecendo uma ameba, vão alterando a membrana plasmática e vão atravessando as paredes desses capilares dilatados. Por quê? Porque precisa haver uma corrida de glóbulos brancos para dentro desses tecidos pulmonares, a fim de fagocitar, de comer o coronavírus, tá? Então é importante isso. Só que o que acontece? O nosso sistema imunológico, dilatando esses vasos, esses capilares sanguíneos, eles acabam levando muito sangue para lá. Então vai causar um eritema, né? Uma vermelhidão no tecido pulmonar. O tecido pulmonar vai ficar bastante vermelho porque veio um afluxo de sangue maior para os pulmões. Com isso também vai causar o edema, o inchaço do pulmão. Por que causa esse edema? Porque boa parte da parte líquida do sangue, o plasma, extravasou do interior dos capilares para o exterior, ou seja, para os tecidos pulmonares. Então, o pulmão ele vai ficar encharcado de plasma, né, da parte líquida do sangue. Com isso, a temperatura do pulmão eleva, e daí a justificativa das febres também, porque aumenta a temperatura corporal, né? Com essa temperatura, aquele parasita que for sensível à temperatura morrer logo. Então, é com a boa intenção. O organismo cria esse mecanismo com a boa intenção. Então, para a gente ver como é importante o papel dos basófilos aí, né? De dilatar os vasos sanguíneos, os capilares, passar a parte líquida do sangue para dentro dos tecidos pulmonares, causar esse inchaço. O que vai acontecer com isso? O pulmão vai ficar encharcado, né, de plasma, de líquido, e com isso vai dificultar a ventilação pulmonar. O pulmão vai ter dificuldade de se expandir e de contrair. Esse movimento de expansão e contração, ou seja, o pulmão estica, alarga. Quando ele alarga, o que vai acontecer? Entra ar nos pulmões, oxigênio. Quando ele contrai, ele encolhe, ele expulsa o gás carbônico, que é tóxico dos pulmões. Então, esse processo de ventilação pulmonar natural, ele é interrompido exatamente porque o pulmão, quando chega à forma mais grave do coronavírus, né, da Covid-19, isso vai ser comprometido. Daí a necessidade dos ventiladores, né, dos respiradores artificiais, que a gente vê falar tanto sendo comprado da China para o Brasil, tá? Então é importantíssimo a gente entender isso mesmo, porque o nosso organismo, ele procurando nos defender, nesse momento de pandemia, ele acaba nos prejudicando,
né, ele acaba nos prejudicando. Por que ele acaba nos prejudicando? Numa tentativa de levar muitos glóbulos brancos para o tecido pulmonar, ele acaba levando também muito sangue, muita parte líquida do sangue para os pulmões. E aí vai deixar o pulmão o quê? Encharcado, né? Imagine uma esponja, né, cheia de água. Então o pulmão vai ficar parecido assim. Daí a importância de ter medicamentos que ajam inibindo esse potencial do sistema imunológico nessa linha de defesa, né? Essa linha de defesa. E nós temos, falei aqui dos neutrófilos, que têm ação fagocitária, falei aqui dos eosinófilos, que têm uma ação de combater vermes no nosso corpo, e os basófilos, que produzem essas duas substâncias, né? Quando a gente, por exemplo, pega uma pancada, uma ferida, por que aquela ferida fica vermelha? Porque aquele tecido lesionado, ele se dilata, ele produz uma dilatação por causa dessa substância chamada de histamina. E como o sangue está mais fluido pela ação da heparina, vai um afluxo maior de sangue para o local da ferida e a ferida fica avermelhada, fica inchada, fica sensível, fica quente. Então, se numa ferida fica avermelhada, fica inchada, fica quente, não vai ser também diferente, muito diferente do pulmão. O pulmão vai ficar avermelhado, vai ficar inchado, vai ficar quente. E aí nós vamos ter os episódios de febres, né? Então é importante a gente frisar esse ponto aqui. E aí nós vamos falar de dois leucócitos muito importantes, importantíssimos, que estes se destacam, sobretudo, né, na ação de produzir anticorpos, né? Nós vamos falar dos monócitos e dos linfócitos. Os monócitos, eles se assemelham mais com os neutrófilos, porque os monócitos eles vão se destacar, eles produzem anticorpos, mas não é o foco deles. O foco deles é a ação fagocitária, é comer os parasitas que entram no nosso organismo, os parasitas microscópicos. Chegou um vírus, ele, por fagocitose, pega e engole esse vírus e digere. Entra uma bactéria, ele faz o mesmo. Entra um protozoário, ele faz o mesmo. Então, os macrófagos, né, eles têm essa função fagocitária. Os monócitos, eles, quando eles não estão em atividade, esses leucócitos chamados monócitos, eles, quando eles não estão em atividade, eles são chamados de monócitos. Mas quando eles estão em atividade, eles deixam de ser chamados de monócitos e são chamados de macrófagos, né? Porque eles estão se destacando pela atividade fagocitária. Então, o que são os macrófagos? São monócitos em atividade fagocitária, tá? Então, esses macrófagos, eles são muito importantes e correspondem, eles que são importantes para desencadear todo um processo de resposta, de reconhecimento do parasita. Como é que esses macrófagos vão fazer? Esses macrófagos, eles pegam o vírus que eles fagocitaram, que eles comeram, e aí eles pegam um pedaço do vírus e apregam na superfície externa da sua célula. O macrófago é uma célula, né? O macrófago é uma célula. Então ele pega esse pedaço de vírus, aprega na superfície externa da membrana plasmática de sua célula, o macrófago. E aí ele sai passando nas outras células, avisando as outras células que tem um parasita e que precisa ser feita alguma coisa, tá? Então, esses macrófagos, eles produzem uma substância também chamada de interleucina, né? E aí, o que vai acontecer? Ele chega, vai acionar o maestro do sistema imunológico, que é uma célula chamada de linfócito T, ou linfócito T auxiliares, ou CD4. Vamos falar CD4 porque é mais simples para a gente estar falando. Então, o que o macrófago faz? Ele chega perto do CD4 e coloca um pedaço do vírus para ele olhar. Olhar aqui, pessoal, no sentido aqui para ficar entendido, né? Porque é uma célula. Então, quando ele coloca o pedaço de vírus para o CD4 ele possui um chamado receptor de membrana. E o que ele vai fazer? Ele pega esse pedaço de vírus e aí vai memorizar, vai reconhecer que esse vírus é um antígeno, né? E vai começar a produzir anticorpos, né? Vai começar também
ele recebe um banho de interleucinas. Então, essa célula CD4, além de reconhecer que aquele pedaço de vírus é o pedaço de vírus do coronavírus e que é preciso produzir anticorpos para neutralizar esse corona, por receber a interleucina dos macrófagos, o que vai acontecer? Esse CD4 se parte no meio, se divide, se multiplica em muitas e muitas células. E aí nós já vamos começar montando o nosso exército de células de defesa. Então, esse CD4, o que eles fazem também? Eles produzem outros tipos de interleucinas. O CD4 já reconhece o coronavírus, mas acha que não é o bastante, que as outras células também precisam reconhecer, né? E aí nós temos dois outros grupos de linfócitos, que são as células B e as células CD8. Então, essas células CD4, que já foram sensibilizadas pelos macrófagos, que já tem na sua superfície um pedaço de coronavírus apregado na membrana plasmática, já vai informar quem? As células B e as células CD8. E essas células, quando ele chega, ele fornece o pedaço de vírus para a célula B, fornece para a célula CD8, e essas células também passam a reconhecer que aquele pedaço de vírus se trata do coronavírus. Então, já conseguem memorizar e reconhecer de que se trata do coronavírus. Então, agora nós já vamos ter mais policiais agindo. Vamos ter as células CD4, vamos ter as células B e vamos ter as células CD8. E todas essas três células têm algo em comum. Elas produzem interleucinas que são capazes de promover as suas próprias divisões e as divisões umas das outras, né? Então, quando pensa que não tem um exército de CD4, células B e CD8. Nós vamos ver uma pequena diferençazinha em relação à célula B e à célula CD8. As células B, elas vão se destacar na produção de anticorpos chamados de imunoglobulinas, né? As imunoglobulinas. E aí a gente vê falando na IgG, na IgM, né? Dessas duas imunoglobulinas que são identificadas aí na presença do coronavírus. O que a gente vai entender aqui e chamar a atenção da importância da alimentação? Essas imunoglobulinas, a imunoglobulina G e a imunoglobulina M, elas são o quê? Anticorpos. Quem fabrica esses anticorpos? As células brancas do sangue. Quem são elas? Né? A principal que produz é a célula B, né? Então, ela é que se destaca por produção desses anticorpos. Mas o que eu queria frisar aqui, o que são esses anticorpos? Proteínas. E o que tem na constituição dessas proteínas? Aminoácidos. E aí a gente pode comparar os anticorpos com uma parede da nossa casa. A parede, para ser feita, ser formada, ela precisa dos tijolos. Sem tijolos não tem parede. Então, essas células brancas do sangue, elas precisam produzir os anticorpos, que são proteínas de defesa. Ocorre que para essas proteínas, para esses anticorpos serem fabricados, precisam de quem? Dos aminoácidos, que são os tijolos. E esses tijolinhos orgânicos, a gente vai encontrar onde? Nas carnes, nos leites, nos ovos, sobretudo nas proteínas animais, que são fáceis de serem assimiladas. Mas nós temos também as proteínas vegetais, como é o caso do feijão, da ervilha, da lentilha, da soja. Esses alimentos também fornecem esses tijolinhos. Daí a importância de nós termos uma boa alimentação para as nossas células B do sangue produzirem em grande escala, em quantidade necessária, as imunoglobulinas de que necessitamos. Para quê? Para neutralizar o vírus. E aí eu vou falar a importância desse anticorpo em relação ao coronavírus, tá? É importante. Agora, por que a alimentação também é boa? É importante que seja boa. Porque os anticorpos são proteínas, essas proteínas são fabricadas pelas células, mas precisam de uma matéria-prima que são os aminoácidos. Ocorre que esses aminoácidos
são convertidos em proteínas com a participação das enzimas. As enzimas também são outro grupo de proteínas. Essas enzimas, elas aceleram a reação, a fabricação desses anticorpos. As enzimas, elas aceleram a fabricação desses anticorpos. Acontece que muitas enzimas, para elas estarem na forma ativa, que a gente chama de holoenzima, né? É preciso de ter uma parte que ative essa enzima, que nós chamamos, que no caso pode ser um sal mineral ou pode ser as vitaminas. Daí a importância de termos uma alimentação rica em zinco, por exemplo, selênio, em outros sais minerais, para que essas enzimas fiquem ativas na produção de anticorpos. E nós temos também a questão, né, das vitaminas. Né? As vitaminas também, elas se comportam como ativadores enzimáticos. Daí a importância de nós termos uma alimentação baseada em vegetais folhosos, frescos, de frutas, né, das verduras, legumes, tomar suco com frequência, né, para obter essas vitaminas necessárias ao nosso organismo. Então a gente está vendo aí que há uma necessidade de um conhecimento vasto da biologia. Nós precisamos de várias áreas da biologia para podermos entender o funcionamento desse vírus no nosso organismo e de como combatê-lo, tá certo? É importante isso. Então essas imunoglobulinas, elas vão atuar como anticorpos. E aí vamos voltar aqui a esse papel do anticorpo, né? E aí eu queria tentar, como nós temos muitas pessoas que estão na zona rural assistindo a essa live aqui, eu queria tentar explicar de uma forma bem didática. Vamos imaginar o fazendeiro, né? O pequeno agricultor tem uma criação de gado e esse gado está na pastagem, está na solta. E ele precisa vender uma cabeça. Então, se ele marcar com o comprador e o gado estiver lá na pastagem, fica difícil para ele fazer o negócio, né? Então, é importante o quê? De ele pegar esse boi, essa vaca, um dia antes, colocar no curral, deixar presa para só no dia seguinte, quando o comprador chegar com a carreta, fazer o embarque desse animal e realizar a venda, né? Realizar a venda. E aí eu queria associar esse exemplo com o exemplo do anticorpo. O que o anticorpo vai fazer com o coronavírus? Esse anticorpo, ele está no sangue, né? Ele está na corrente sanguínea. E o que vai acontecer? Esse anticorpo, ele encontra o coronavírus. Ele vai o quê? Ele vai se encaixar no chamado sistema chave-fechadura. Por isso que os anticorpos específicos para o coronavírus não vão atuar sobre anticorpos, por exemplo, da dengue, da zika, né? Então, o que vai acontecer? Esse anticorpo, ele encontra o coronavírus e se encaixa. Na hora que ele se encaixa no coronavírus, esse coronavírus não consegue entrar mais lá. Não consegue mais entrar na célula, não consegue fazer a sua função, que é invadir a célula. O vírus só faz alguma coisa de mal para nós se estiver dentro de uma célula hospedeira. Ele é um parasita intracelular obrigatório. O que vai acontecer? O anticorpo vai e neutraliza. Então, as células pulmonares, ele não entra mais. Por quê? Porque o anticorpo se encaixou ao coronavírus. O coronavírus é chamado de antígeno, porque tem proteína tóxica, nociva ao organismo. E o anticorpo tem a proteína na sua superfície, na sua estrutura, benéfica. Então vai ocorrer o sistema chave-fechadura, aí ele neutraliza. É como se o anticorpo fizesse a mesma coisa que o pequeno agricultor fez com a vaca. Deixa o vírus preso, amarrado. Aí é que entra em cena aquela linha de defesa celular, né? A linha de defesa celular. Aí vem quem? O macrófago. O macrófago vem e abarca esse vírus, que está imobilizado, engole esse vírus e digere esse vírus, espedaça. E todo o pedaço dele ele joga na sua superfície
para sensibilizar mais células brancas do sangue, para elas produzirem mais anticorpos, para elas reconhecerem melhor mais vírus corona que chegarem ao organismo, tá? E eu acredito que esse exemplo tenha ajudado a entender por que é importante o anticorpo. O anticorpo não vai deixar que o vírus entre nas células do sistema respiratório, porque se ele tem uma especificidade, ele vai entrar em que células? Nas células do sistema respiratório. Em outras células do corpo, ele não vai causar malefício de grande representatividade. Então, o mal dele é no sistema respiratório. Se os anticorpos não deixam esse vírus entrar nas células do nosso nariz, da mucosa do nosso nariz, nas células da mucosa da nossa garganta, não deixa que o vírus entre nos pulmões, esse vírus ele vai ficar circulando no sangue, imobilizado, amarrado pelo anticorpo. E aí vem em cena quem? Os neutrófilos, os macrófagos, e aí eles vão fagocitar, comer esse vírus. Uma forma de célula branca do sangue, que eu me esqueci de falar aqui para vocês, tá, gente? Vão desculpando aí que eu estou aprendendo a usar esse espaço aqui. Sou leigo, tá? Inclusive, queria mandar um abraço para todos os nossos queridos professores que nesse momento de pandemia estão se refazendo, se reconstruindo na sua prática pedagógica de ensinar, tá certo? Um abraço para todos os professores. Depois eu vou criar uma live só para falar sobre como devem se comportar os professores nessa nova forma de trabalhar remota, né, à distância. Tá? Mas eu gostaria também de frisar de uma célula importante, né, chamada de CD8. Essa CD8 ela é mais capaz de defender, porque o que ela vai fazer? Ela vai identificar células do sistema respiratório que já estão infectadas com o vírus. Se já estão infectadas com o vírus, esse vírus está se reproduzindo lá dentro. O que ela vai fazer, essa CD8? Essa célula está doente, então antes de ela fazer um mal maior, eu vou fagocitar essa célula. Então ela vai pegar uma célula pulmonar infectada, já pelo coronavírus, e vai comer, fagocitar, digerir a célula com vírus e tudo. Então é uma linha também de destruir o coronavírus, tá certo? E queria também falar sobre, não só como a forma de tratamento e de prevenção do coronavírus, mas de todas as doenças, né, virais. As doenças virais, elas são assim. As doenças virais, ou elas te matam, ou elas te deixam sequeladas, né, deixam as pessoas sequeladas com defeitos, ou elas te deixam imunizadas, né? Nós temos, por exemplo, o sarampo, é uma doença viral. A pessoa que pega o sarampo só pega uma vez. Pode ficar ou não com alguma sequela. Sorte se não ficar. Geralmente não fica, né? Mas uma vez imunizada, pronto, ela nunca mais vai pegar o sarampo. Daí a importância de a gente tomar as vacinas. A vacina é uma forma de adoecimento artificial. A gente está tomando o vírus enfraquecido, atenuado, morto, né? Pedaço de vírus, para poder fazer o efeito do organismo. Então, é importante a gente focar nesse ponto em relação aos tratamentos. Então, as doenças virais, os tratamentos são sintomáticos, né? No geral, são tratamentos sintomáticos ou tratamentos para impedir a replicação viral. Tá com febre, toma remédio para febre. Tá com vômito, toma remédio para vômito. No caso do coronavírus, as pessoas sentem muitas dores, então eles passam medicamentos para dor, né? Passam anti-inflamatórios também, até porque o corona causa uma inflamação, como eu falei, bastante severa, principalmente nos pulmões. Então é importante esse processo de anti-inflamatório, de medicamento anti-inflamatório. Tá? Então o tratamento das doenças virais, em linhas gerais, é tratamento sintomático, não trata a doença, tratam os sintomas da doença, tá certo? E não usamos antibióticos, porque os antibióticos eles têm duas funções. Eles inibem a célula, no caso uma bactéria, por exemplo, de se alimentar, ela morre por inanição, ou promove a lise da membrana plasmática, como a bactéria só tem uma célula, o conteúdo extravasa, derrama e ela morre. No caso que o vírus não tem célula,
não tem razão para que o antibiótico surta o efeito. No caso aqui do coronavírus, usa-se o antibiótico não com essa finalidade, mas de inibir o sistema imunológico. Por quê? Porque a gente não deve tomar antibiótico por muito tempo. Por que não? Porque o antibiótico vai inibir o corpo de produzir glóbulos brancos. Então, o uso de antibióticos, como está sendo usado a azitromicina, por exemplo, é exatamente para ver se esses glóbulos brancos, como os basófilos, deixam de produzir histamina. Que a histamina ela vai causar a dilatação dos vasos, vai aumentar um afluxo de sangue nos pulmões, causar o edema, o inchaço dos pulmões, a vermelhidão dos pulmões, né? Então, essa é a preocupação. Então, quando se usa a azitromicina, na verdade, está querendo fazer com que o sistema imunológico se acalme. Não vá com tanta agressividade, tá? Então, é importante a gente focar sobre isso, sobre os antibióticos. Então, o tratamento é sintomático ou impedindo a reprodução do vírus. Os medicamentos, no caso do coronavírus, é para evitar que o pulmão se encharque de água, né? Então, esses medicamentos inibem o sistema de defesa para não produzirem glóbulos brancos que levem líquido para os pulmões, tá certo? Para não encharcar. E outros medicamentos, eles atuam no sentido de impedir a entrada do vírus na célula, a reprodução viral, tá certo? E aqui eu gostaria de também falar sobre a importância, nós vamos falar um pouquinho sobre a situação, né? A situação da pandemia do coronavírus. Nós temos alguns países, os países mais ricos, né? Alguns países como os países mais ricos, que eles têm um poder maior, poder econômico, e estão à frente na fabricação de vacinas, né? As vacinas, elas estão sendo produzidas já. Os países como Japão, né? A China, acredita-se que a China seja a primeira a chegar a um resultado mais rápido, mas temos também o Reino Unido, a Universidade de Oxford, tem feito trabalhos, né? Já testou mais de 1.000 voluntários para ver o efeito da vacina, e a perspectiva é de testar 10.000 voluntários para que depois desse teste observar se a vacina realmente tem o efeito que se espera, porque precisa ter um resultado positivo, um valor bem alto de resposta imune nas pessoas que tomarem, né? Porque vai fazer uma vacina que só tem um efeito de 40% na população e os efeitos colaterais são mais graves do que essa população que ficou imunizada, não vale a pena disponibilizar no mercado. É importante que ela tenha uns 70% de resultado positivo, 90%, né? O ideal 90% do resultado para poder ser disponível para a humanidade, para a população. Então, nós estamos otimistas que essa vacina saia daqui um ano e meio, já esteja disponível no mercado para a gente se defender, né? Porque existe um protocolo, a ciência ela não é amadora, a ciência ela não é baseada no achismo, tem que ter todo um trabalho científico que é árduo, né? Laboratório vem de laborioso, trabalhoso, né? Uma coisa laboriosa, quer dizer uma coisa trabalhosa, que depende de muitas etapas, de muitos processos, de tempo, de dedicação, né? Para poder termos uma vacina eficaz, sem efeitos colaterais significativos. Tá? Nós precisamos ter esse cuidado, né? A comunidade científica tem que ter esse cuidado. Tá? Então, depois de fabricada, é preciso que se quebre a patente dessa vacina, ou o país tenha dinheiro para comprar essa vacina em larga escala e oferecer à população, né? É importante a gente frisar isso, porque não basta fabricar a vacina e estar pronta para o consumo, para o uso da população. É preciso que os países comprem essas vacinas na quantidade necessária, ou as organizações mundiais que tratam dessa temática sobre a saúde quebrem a patente para ficar mais barato o produto, a fim de chegar a todas
as pessoas em todos os cantos do mundo, tá? Então, é importante a gente frisar isso. E aí nós temos uma experiência, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre uma experiência exitosa que aconteceu numa ilha da Itália, a 50 quilômetros da cidade de Veneza, uma população de 3 mil habitantes. E nessa população de 3 mil habitantes, o que se preocupou, né? Se preocupou com o seguinte: é uma ilha com 3 mil habitantes, o governo italiano resolveu fazer o teste da população toda, teste rápido da população toda, dos 3 mil habitantes. No momento em que ele fez esse teste, havia 88 pessoas doentes, né? 88 pessoas com a doença. O que ele fez? Ele fez o teste rápido de toda a população, e com isso fez o teste rápido de toda a população, e com isso aquelas pessoas que testaram positivas, eles isolaram essas pessoas testadas positivamente. Isolaram, colocaram em quarentena e isolamento do restante da população da ilha. E o que eles observaram? Em menos de 10 dias, o número de casos que tinha era de 88 pessoas infectadas, doentes, caiu para 7 pessoas. Houve uma queda de 90%. E aqui eu queria fazer esse apelo à população de Barra do Corda. Esse apelo é muito importante, né, para a gente fazer. A questão de ficar em casa, em isolamento. Por quê? Por que é importante a gente fazer isso? Porque há uma oscilação, mas em média nos estudos, em média, 70% da população ela vai ser assintomática. O que isso significa? Que ela vai entrar em contato com o vírus, vai adquirir o vírus, mas não vai apresentar sequer sintoma. Não vai doer nada, não vai sentir mal-estar, vai trabalhar normalmente, vai ter sua vida social normalmente. Mas existe um agravante. Ela está assintomática, mas ela está transmitindo para outras pessoas. E essas pessoas talvez não tenham a mesma sorte que você, de serem assintomáticas também. Porque se toda a população fosse assintomática, né, o ideal é que todo mundo pegasse logo, mas não é bem assim, né? Estudos têm demonstrado que, em média, 70% da população ela não vai ter os sinais e sintomas da doença, mas vai ficar transmitindo às outras pessoas. E aqui vale frisar a questão dos profissionais da saúde, né? Estudos têm demonstrado, né, na Inglaterra, foi publicado foi feita uma publicação numa revista, né? A revista, deixe-me ver aqui, na British Journal. Essa revista, ela mostrou que as pessoas assintomáticas, elas continuam transmitindo para as outras pessoas, né? Então é importante ter esse cuidado nesse momento. E aí a gente analisando aqui, eu fiz até um levantamento para a gente ver a população de Barra do Corda. É uma população de um pouco mais de 86 mil habitantes, pelo último censo, dá quase 87, mas eu vou colocar um número redondo para nós podermos fazermos os nossos cálculos, uma estimativa aqui, tá? Então a nossa população, que se estima que cerca de 70% seja assintomática, né? Isso daria um percentual de 60.200 habitantes. Adoraria de estar nessa leva de pessoas, mas não sei. Você também não sabe se vai ter essa sorte, tá? Isso significa que de uma população de 86 mil habitantes, 60.200 habitantes serão assintomáticos, baseado com os dados estatísticos. Mas 25.800 habitantes vão adoecer do coronavírus, né? Analisando se nós formos traduzir esses dados estatísticos aqui, né? Então, 25.800 habitantes é muita gente.
e essa gente tem nome, tem endereço, tem família, tem sentimento, né? Não vamos aqui pregar a ideia da eugenia, né? Que o Bolsonaro fala aí de, mas vai adoecer mesmo, só vão morrer os idosos, as pessoas com comorbidades, né? Não é bem assim. Crianças estão morrendo, adolescentes, adultos, e nós não estamos aqui falando de gado, de porco, nós estamos falando de gente. Essas pessoas que adoecem, elas têm nome, têm endereço, têm família, e aí a gente não pode pensar dessa forma, porque a gente perde a nossa natureza humana. Então, quando a gente se desumaniza, perde essa capacidade de se sentir no lugar do outro, de ter essa alteridade, né, de se colocar no lugar do outro, a gente perde o nosso lado humano. E isso nós não queremos, né? Eu sei que a gente, todo dia tem dia que tem motivo para estar com raiva, de estar de mau humor, de estar indisposto, mas a gente tem que esquecer essas coisas e pensar no ser humano. Pois bem, então, o espaço amostral previsível de pessoas adoecerem em Barra do Corda é de 25.800 habitantes, né? Que representa os 30%. Desses, 81% irão ter a forma leve da doença. Né? A forma leve, o que é? Vai ter um espirro, um mal-estar, um aspecto de síndrome gripal e tal, mas fica em casa, toma um remédio, toma uma vitamina C, toma um analgésico e sai de boa. Isso representa 20.898 pessoas. 81% dessas pessoas vão ter a forma leve. Isso é estimativa, né? Nós estamos trabalhando com estimativas. Claro que vai haver pessoa num povoado aí que não tem contato com ninguém, que ninguém vai adoecer de jeito nenhum. Fé em Deus, né? Então, vamos torcer que isso aconteça. Aí nós vamos ter cerca de 14% desses 25.800 que vão ter a forma grave. Né? A forma grave que, num espaço estimado, seriam 3.612 pessoas. 3.612 pessoas com formas graves, cansada, precisando respirar, de respirar artificialmente, precisando de respiradores, né? E isso é preocupante, muito preocupante, porque é um número muito grande e nós sabemos que o nosso município não tem estrutura, né, para receber esses pacientes graves, né? Porque vai colapsar. Daí a importância. Nós vimos que o comércio está aberto a todo vapor aí, mas o vírus ele não sai de casa caminhando não, porque nem ser vivo propriamente dito, né? Ele é. Para ele sair de casa, alguém tem que bater a sua perninha na rua, sair caminhando aí pela rua, ir a um comércio, a um supermercado, né? A um bar, enfim. É importante saber disso. O vírus não sai de casa sozinho. Se ele sair, é porque alguém foi com ele. Ele é transportado, ele precisa de transporte. Na biologia, nós temos uma relação ecológica chamada de comensalismo de Odum, que esse fenômeno é chamado de forésia. Forésia é quando um ser vivo usa outro ser vivo como transporte, como veículo de transporte, né? Então, o vírus ele vai usar o ser humano como veículo de transporte para sair de um ser humano doente ou assintomático para um ser humano que ainda não teve o contato com o vírus. Então, daí a necessidade, mais uma vez, o mundo está pedindo para ficar em casa e a gente precisa ficar em casa. Se sair só quando for necessário, para comprar um alimento, para algo essencial, medicamento, né? Daqui a pouco eu vou comprar as fraldas de minha mãe, que ela tem 80 anos, então eu tenho que ir à farmácia para comprar esse produto. Mas fora disso, estou recolhido em casa e aconselho que todas as pessoas façam o mesmo. Então, nós vamos ter ainda 5% dessa população, que representa 1.290 barracordenses. Só que isso aí é uma probabilidade. O que é a probabilidade, pessoal? É a chance de determinado evento acontecer. Claro, nós estamos falando de probabilidade. Probabilidade é a chance de determinado evento acontecer. Isso não quer dizer que aconteça. Então é importante a gente esteja consciente.
Eu gosto da máxima, dessa máxima, de a cada escolha uma renúncia, né? Nós temos que fazer algumas renúncias. Então, 1.290 pessoas em estados críticos que vão ficar entubados, que vão ficar lá em coma induzido, né? Então é um número muito grande. E até onde eu saiba, né, parece-me que existem 11 respiradores, 9, 11 respiradores, não é isso? Então, 1.290 pessoas é a probabilidade. Vamos torcer que não tenhamos essa forma crítica aqui em Barra do Corda e se tivermos, seja um número menor, menos expressivo disso, tá? Então, pensando nisso, eu fiz um ofício à vigilância epidemiológica, postei nos grupos sociais, postei no Facebook, né? É um ofício para o setor de vigilância epidemiológica e entrei também com um requerimento que deve ser aprovado hoje na Câmara Municipal de Barra do Corda, pedindo para que as autoridades competentes tomem as providências. Por quê? Por que é importante? Porque nós estamos tendo uma situação aqui em Barra do Corda. Aqui é delicado, né, como todos os municípios, mas o pessoal muita gente ainda não caiu a ficha. A gente tem até um mecanismo de defesa, achar que acontece com os outros e não acontece com a gente. Na minha família já tem gente com coronavírus também, graças a Deus está se recuperando em casa, mas o importante é que o seguinte, que o sistema público de saúde, pelo menos eu não tenho observado, e daí esse ofício ao setor de vigilância epidemiológica, exatamente para a gente falar com propriedade. Como está sendo feito o trabalho da vigilância epidemiológica em Barra do Corda. Porque existem dois tipos de busca. A busca passiva e a busca ativa. A busca passiva é aquela em que o paciente, a pessoa sente mal-estar, sente febre, sempre acha que está gripado, começa a doer o corpo, doer os olhos e começa a tossir, espirrar, né? Aí vai até o centro de triagem. E lá passa por um processo, né? Que a gente tem recebido de reclamação, né? Muita gente lá no setor de triagem, muitas pessoas que não estão com mais de 7 dias, eles não estão fazendo o teste rápido, foi o que chegou até mim, né? E inclusive tem uma pessoa próxima que aconteceu isso aqui, né? Uma menina me falou isso, que é próxima a mim, de que tem que esperar os 7 dias. Ocorre que essa pessoa volta para casa. Vamos imaginar hipoteticamente que essa pessoa que teve o espirro, mal-estar, sentiu dor, aí ela tem a forma leve do coronavírus. Aí tomou analgésico, antitérmico, se hidratou, tomou vitamina C e aí não evoluiu para a forma grave. Essa pessoa, ela não vai voltar mais para o centro de triagem. Não vai voltar. Por que ela não vai voltar? Porque ela apresentou melhoras. Ah, então não vou. Só que ela é um potencial transmissor. Transmissor para a própria família e transmissor para os vizinhos, para o entorno, né? E aí há uma preocupação gritante, né? Porque o sistema público de saúde não vai fazer essa busca ativa. Então, cada pessoa que está com síndrome gripal, que apresenta os sinais e sintomas da doença, é preciso que tenha uma força-tarefa do município, né? Para que possa monitorar esses pacientes, fazer um monitoramento. Eu estive observando aqui no município de Tuntum, inclusive queria parabenizar o município de Tuntum por esse aspecto, né? É muito importante frisar isso, nesse aspecto, que eles estão fazendo o monitoramento, a busca ativa. Então, nós temos uma plataforma razoável em Barra do Corda que pode fazer essa busca ativa, né? Acredito que seja uma questão de gestão, né? De políticas gestoras aí. E aqui estou entrando com esse requerimento e esse ofício, até na tentativa mesmo de ajudar o próprio município, de alertar para que ele entenda que tem que agir em várias frentes, né? A busca passiva é o paciente que está sentindo os sinais e sintomas e vai procurar o centro de triagem. Se deu positivo, ele vai, dependendo do caso, se for leve, se for grave ou crítico, vai ter
um conjunto de condutas. For leve, vai para casa, fica tomando a medicação e tudo mais. Só que eu não percebi ainda pelo Serviço Público Municipal de Saúde se essas pessoas leves ou assintomáticas, elas estão sendo monitoradas pelos profissionais da saúde, né? Visitando com frequência, observando, porque tem que ficar em isolamento. E ainda tem outro fator bastante grave aí, na questão do monitoramento. A questão socioeconômica das pessoas. Porque vamos imaginar que existem casos que nós temos 5, 6 pessoas morando dentro da mesma casa e que disponibilizam de um único só banheiro. Então não dá para fazer o isolamento domiciliar ali daquele paciente, daquela pessoa, seja assintomática ou já doente, dos outros membros dos familiares. E aí deve haver uma política pública do município de criar um local reservado para essas famílias de condição socioeconômica desfavorável, né? Para poder elas ficarem lá isoladas do restante da família e não exporem a família nem os vizinhos ao coronavírus. Dessa forma, nós vamos ser exitosos no combate ao coronavírus, né? Porque há uma perspectiva de uma UTI provisória, né? Mas nós precisamos diminuir essa probabilidade de termos mais pacientes críticos, para que dependam de uma UTI, que dependam de estar no respirador artificial, tá? Então, é importante isso. É muito importante que tenha a busca ativa. Então, esse ofício e esse requerimento é um apelo que eu estou fazendo aí ao Poder Público Municipal, ao Executivo Municipal, que crie imediatamente políticas públicas voltadas nesse sentido. Nós temos uma estrutura razoável no município de Barra do Corda para fazer esse monitoramento. Nós temos aqui, segundo dados aqui do próprio Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, nós temos 243 agentes comunitários de saúde aqui no município de Barra do Corda, que pode fazer esse monitoramento. É só uma questão de gestão, de direcionamento pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu estou fazendo isso. A questão que foi cobrada, né? Foi cobrada em requerimento. Os profissionais do serviço essencial, eles podem ser também grandes agentes de propagação da doença. Por quê? Porque eles estão na linha de frente para enfrentar essa doença. E se muitos deles forem assintomáticos, se muitos os policiais forem assintomáticos, os profissionais da saúde forem assintomáticos, os garis forem assintomáticos, mas eles ficarem circulando, eles podem estar transmitindo para as outras pessoas. Então, o vereador Adriano entrou com um requerimento para fazer a testagem rápida de todos os profissionais da saúde. Até agora isso não aconteceu. Eu entrei com um requerimento também na última sessão, pedindo que para os policiais militares que estão na rua, para os policiais civis e para os garis, para os guardas municipais, também fosse feito esse teste rápido. E que esse teste rápido não se esgote com o teste, mas que seja feita com uma certa periodicidade. Tem que haver uma certa periodicidade para que sejam feitos nesses profissionais da saúde, tá? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, ficar em casa. Se tiver um membro na família em casa, esse membro é o ideal que ele fique num quarto, que tenha um banheiro lá e fique recebendo a comida isolado dos demais. E quem vai dar essa orientação toda para esse paciente que está enfermo com o coronavírus? São o pessoal do setor epidemiológico, são os profissionais que vão estar organizando uma equipe multidisciplinar. Nós temos muitas pessoas que estão desesperadas também, profissionais da saúde, né? Porque tem muita gente infectada. Eu estou cobrando que seja mais claro esse boletim epidemiológico, porque a gente não vê falando de quantos profissionais da saúde estão infectados, quantos profissionais da saúde estão afastados, e isso é importante. E que tenha também um apoio psicológico por telefone para a população de Barra do Corda, as pessoas que estão enfermas, né, para dar aquele conforto psicológico para esses profissionais. Eu queria aqui agradecer a todos os que estão me assistindo, pedir as desculpas por estar aprendendo nesse novo ambiente aqui,
contribuindo com o povo de Barra do Corda, contribuindo com os profissionais que estão na linha de frente da saúde, desejar sorte, êxito e saúde para os nossos profissionais do serviço essencial, né, os nossos policiais, militares e civis, que estão aí nos guardando, estão sendo o nosso exército, né, da segurança nas ruas. Eles merecem um atendimento diferenciado, devem ser atendidos com a melhor rapidez. Eu acho que ao invés de esses profissionais irem até o centro de triagem, uma equipe ir até o quartel, até a delegacia e lá fazer o teste rápido desse pessoal. E até lá o prédio dos guardas municipais, dos garis, os profissionais da saúde sejam testados lá no seu ambiente de trabalho, uma equipe para isso, né? De repente possa soar que é cômodo a gente estar falando, né? Porque não é o prefeito, não é a secretária de saúde, mas a unanimidade é burra e nós estamos vendo os casos aí que só crescem em Barra do Corda, um crescimento vertiginoso. Não queremos que muitas pessoas morram, né? Já perdemos 12 pessoas. E se não houver políticas públicas mais eficazes, mais bem direcionadas, em conjunto, não dá para tratar a saúde de Barra do Corda apenas com o centro de triagem, apenas com o COI, né? É preciso a gente pensar grande, de repente tenha que alugar um hotel desses para direcionar essas pessoas que estão com sinais e sintomas, né, para ficarem lá isoladas, a fim de inibir essa curva, né? Então, eu acredito que se a gente tiver uma vigilância epidemiológica eficaz, monitorando os pacientes que estão doentes, os familiares desses pacientes, os pacientes assintomáticos, né, que apresentaram alguma coisa, mas que pode ter sido confundida com outra coisa, né, com outra doença. Então, os pacientes assintomáticos, os pacientes doentes, as famílias dessas pessoas, o entorno dessas pessoas, e ao mesmo tempo nós tivermos uma UTI, tivermos as medicações, a tomografia computadorizada disponível para a população, que o médico recomendar, né, no SUS, devem procurar o SUS, aquele C-Celery, né, dá celeridade àqueles pacientes que o médico do município solicitou o raio-x de tórax, solicitou a tomografia computadorizada, dá celeridade. E no centro de triagem, colocar mais profissionais. A Câmara Municipal aprovou uma lei aí para contratação emergencial, que o município contrate esses profissionais da saúde para aumentar o nosso exército de profissionais da saúde, a fim de que nós tenhamos dias melhores, que reduza essa curva, né? Há uma previsão de que aumente, né, o número de casos nos interiores, nos municípios menores, por falta desses cuidados. E é muito importante, gente, ficar em casa. É importante a gente trabalhar esse nosso psicológico. Eu sei que a gente quer estar na rua, quer estar em bares, quer estar passeando, mas muita gente pode morrer por causa dessas nossas atitudes. Os nossos policiais estão expostos, os profissionais da saúde estão expostos, os garis estão expostos, eles estão colocando a vida deles por nós. E o mínimo que nós podemos fazer é ficarmos em casa, né, e isolamento social e rezando, né, para que diminua essa curva e que também a gente possa ter uma vacina em breve. Mas enquanto isso não aconteça, o melhor remédio é o isolamento social. Queria agradecer a todos, tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe, né? E que ajude a todos, o prefeito, que ilumine o prefeito a aplicar essas medidas, que Deus o abençoe também e que cuide da sua família para que ele esteja em paz, possa cuidar também do povo de Barra do Corda. Um bom dia a todos.